Josué capítulo 5, nós vamos ler até o versículo número 9. Josué capítulo 5, do verso 1 ao verso 9. A palavra de Deus diz assim: E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: Faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedras e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado, porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, a terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, e a este Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Amém. Pai, nós ouvimos a Tua palavra, lemos a Tua palavra, e agora nós queremos entendê-la e aplicá-la à nossa vida. O conhecimento recebido do Senhor seja transformador na vida de cada um de nós. Queremos nos submeter aos princípios, aos ensinamentos da Tua palavra, mas para isso queremos ouvir Tua voz. Não estamos aqui para ouvir os homens com suas doutrinas e filosofias, mas a palavra que procede do Senhor, esta que é verdadeira, que é poderosa para libertar. Nós queremos essa palavra, Pai, que ela nos seja falada esta manhã, queremos ouvir Tua voz e te pedimos, fala conosco. E eu entrego a minha vida ao Senhor, peço graça, misericórdia, unção do Teu Espírito, para que eu seja um instrumento em Tuas mãos e a Tua palavra possa chegar a todos nós. É o que te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um texto muito significativo para o povo de Israel, num momento muito importante que esse povo estava vivendo. Você que conhece a história de Israel sabe que foram libertos do Egito, libertos da escravidão, começaram uma caminhada no deserto, caminhada esta que não levaria muito tempo, para chegar na terra que Deus tinha prometido, a terra de Canaã, que seria dada em herança, não é? Promessa feita lá atrás a Abraão. E isso era o plano de Deus, libertar o povo, levá-los para Canaã, e ali eles deveriam habitar. Mas você sabe, pela história, que no meio do caminho, muita murmuração aconteceu, muito medo, as pessoas reclamaram de Deus, reclamaram do deserto, reclamaram da comida, não é? Você conhece a história. E até um episódio em que Deus manda eles observarem a terra, que estava já bem próxima, seria coisa de alguns dias para chegarem àquele lugar. E então, Moisés manda os espias, né, um de cada tribo, para olhar a terra. E você sabe que nesse episódio houve um grande problema, porque dos 12 enviados, 10 voltaram falando mal da terra. 10 voltaram dizendo que eles não tinham a mínima condição de tomar aquele lugar, porque só viam as dificuldades. Viam gigantes, viam povos poderosos, bem armados, e não acreditaram que eles poderiam tomar a terra. Ou seja,
não acreditaram na promessa de Deus. É como quem diria assim: Deus mentiu para a gente, Deus nos enganou, não é possível a gente, com tão pouca gente experiente, entrar nesse lugar e tomar essa terra. E apenas dois, Josué e Caleb, voltaram com a mesma visão, sabendo das dificuldades, mas com uma diferença, dizendo assim: não, o Senhor está conosco, então Ele nos dará a vitória. Então Ele vai fazer com que a gente supere todas essas adversidades, esses gigantes, essa falta de preparo, essas poucas armas. Deus vai nos dar a vitória. Só que foram 2 vozes contra 10. E o que aconteceu é que essas 2 vozes foram sufocadas, a voz dos 10 prevaleceu, o povo não acreditou em Deus, achou que era impossível tomar a terra, e essa foi a razão de Deus, então, ter decretado algo sobre eles. Toda essa geração de incredulidade, que apoiaram esses 10 que só viram problemas, todos eles precisam morrer primeiro, para que depois, então, o povo entre na terra que eu prometi. E aí uma caminhada que duraria poucos dias, acabou levando 40 anos. 40 anos de peregrinação no deserto, para que morresse toda aquela geração de pessoas incrédulas que desconfiaram de Deus, que não acreditaram na sua promessa nem no seu poder, e ao longo daqueles 40 anos todos morreram, exceto Josué e Caleb. Esses 2, os únicos que creram, receberam de Deus a promessa que eles sim entrariam em Canaã, mas com uma nova geração, não com aqueles antigos, porque todos eles morreram. E nesse período nasceram seus filhos, e foram esses então que entraram na terra com Josué. E é nesse contexto que está essa palavra. A Bíblia diz que Josué, então, já liderando essa nova geração, vai entrar na terra de Canaã. Mas havia um último obstáculo a ser vencido, que era o Rio Jordão, que naquele momento em que chegaram ali, as margens do rio, estava muito cheio, porque era época de cheia, e seria muito difícil atravessar o rio, com todo aquele povo, para então começar as guerras do outro lado e tomar a terra que o Senhor havia prometido. Mas a Bíblia diz em Josué capítulo 3, eu quero voltar um pouquinho aí contigo, no versículo 15, que diz assim: e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Então diz aqui, olha o que verso 16, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar das Campinas, que é o mar salgado, faltavam de todo e separaram-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Deus fez o milagre. As águas volumosas do Rio Jordão foram milagrosamente interrompidas, quando os sacerdotes que vinham carregando a arca tocaram nas águas, imediatamente elas se interromperam, e ali o povo então atravessou aquele último obstáculo para chegar na terra que Deus havia prometido. Então, o Senhor, por um milagre, por algo realmente impossível para os homens, ele faz esse milagre para que o povo pudesse chegar ao outro lado e começasse então a conquista da terra de Canaã, a terra que o Senhor havia prometido. E o Senhor, ele age dessa forma. E esses textos, como eu disse para você já algumas vezes, estão na Bíblia, não apenas para que a gente conheça a história, mas para que a gente entenda os princípios de Deus. Porque os princípios de Deus são os mesmos. A mesma maneira, o mesmo agir de Deus no passado é o agir de Deus agora. Deus não muda nos seus princípios. Então, aquilo que está no Antigo Testamento nos ensina a maneira de Deus agir, o que Ele espera de nós como crentes no Senhor. E aqui está um exemplo de que Deus faz coisas até difíceis e impossíveis, como é parar um rio caudaloso, para que a gente passe a pé. Deus fez isso no início da caminhada, quando abriu o Mar Vermelho, ainda algo mais extraordinário. Então o povo de Deus precisa estar acostumado ao agir de Deus,
sabendo que o que é difícil para nós não é difícil para Deus. E que para cumprir a sua palavra, Deus faz até o impossível. Então, esses princípios devem ser guardados no nosso coração. E através de tudo isso que aconteceu, o povo, então, deixa a escravidão do Egito, chega à terra de Canaã, aonde vai começar a conquista dessa terra, segundo a palavra de Deus, segundo a visão de Josué e Calebe. Deus cumpriria todo o seu poder ali para dar vitória ao seu povo e eles tomarem aquela terra que parecia tão inalcançável. Mas aí chegamos aqui ao capítulo 5, que nós lemos no início. Porque tão logo o Jordão foi vencido, e aí o povo atravessou e agora estão em Canaã, vão começar as guerras, vão começar as batalhas para a tomada daquela terra, mas antes que isso acontecesse, vem uma ordem de Deus a Josué. E é isso que nós lemos aqui no capítulo 5 do livro de Josué. E a ordem de Deus é Gilgal, é que houvesse a circuncisão de todos aqueles meninos que agora eram homens, já de 40 anos ou mais, que nasceram durante essa caminhada no deserto e que durante esse período não tinham sido circuncidados. O texto diz que aqueles que saíram do Egito, já segundo as tradições dos israelitas, estavam todos circuncidados. Todo menino israelita, ao 8º dia, deve ser circuncidado, num símbolo de aliança com Deus, em obediência à palavra de Deus. E a circuncisão simboliza a aliança, o pacto entre o homem e Deus. E isso era necessário, isso foi feito com todos os que saíram do Egito, todos estavam circuncidados. Mas enquanto aqueles 40 anos se passaram, em que essa geração antiga tinha que morrer para se cumprir a determinação de Deus, os que nasceram no deserto não haviam sido circuncidados. A aliança não tinha sido marcada nesses meninos. E agora, então, vão entrar na terra, vão começar as guerras, vai começar a bênção a ser, de fato, atingida, mas Deus, então, dá uma ordem a Josué. Vai circuncidar todos que não tinham sido circuncidados durante essa caminhada. Então, esse lugar, segundo diz o texto, se chamou Gilgal. Até o dia de hoje, diz assim o versículo 9, que é o último que nós lemos aqui. E Gilgal é uma palavra hebraica que tem um significado, o significado de remoção, de remover, de rolar, de retirar. E o que Deus queria dizer com aquilo? Talvez você pense assim, olha, é só uma cerimônia de circuncisão, mas essa cerimônia, ela tem um princípio, ela tem um significado, o ato tem um significado muito maior do que apenas o próprio ato. A gente tem muitas vezes a mania de olhar só para a circunstância, mas não entende o significado mais amplo. Hoje, no Novo Testamento, o nosso símbolo de aliança com Deus, o principal deles é o batismo nas águas, que Paulo diz ser a nossa circuncisão. Nós não circuncidamos mais os nossos filhos, mas o símbolo dessa nossa aliança com Deus é o batismo. Então, veja, há coisas muito mais profundas do que apenas a cerimônia, mas o que ela significa e o que ela vai transformar de fato a nossa vida e a nossa existência. Então, Deus está ali dizendo que todos aqueles meninos, agora homens, precisavam ser circuncidados, por quê? Eles traziam uma marca nos seus corpos, que era o tempo da escravidão, a herança do pecado no Egito, que sempre foi um símbolo de pecado na Bíblia, não é? Havia ali uma herança, um passado de opróbrio, de vergonha, de escravidão. E aí Deus, com Gilgal, está dizendo, isso tem que ser rolado, isso tem que ser removido de vocês,
essa marca de vergonha, de afronta, tem que ser retirada para que vocês experimentem agora uma vida nova e transformada na Terra Santa. Não apenas uma terra nova, mas uma vida nova. Então, há muitos que é simbólico naquilo que Deus está dizendo a Israel através de Josué. Como ele diz no verso 9, disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito. Veja, não é só de circuncisão, de uma tradição que Deus está falando. Ele está falando que simbolicamente ele está removendo o opróbrio. O opróbrio é vergonha. Então, a vergonha do Egito, a vergonha da escravidão, a vergonha do passado está sendo removida simbolicamente nesta cerimônia. Deus está dizendo a eles: é por isso que vocês precisam ser circuncidados. Não apenas para guardar uma tradição, mas porque simbolicamente vocês estão saindo de um passado de escravidão para uma vida nova, numa terra nova, debaixo da bênção que eu prometi para vocês. E aí eu digo, irmão, será que essa também não é a nossa história? Quando nós deixamos o mundo em que vivíamos é o mundo do pecado. Como diz a Bíblia, estávamos mortos nesse mundo, nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida. Jesus disse: vim para que tenham vida, vida em abundância, vida nova, vida transformada. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então há um símbolo aqui que também precisa ser removido. O símbolo da vergonha, do pecado, da escravidão precisa ser retirado. Então os princípios desta cerimônia, os princípios que Deus está aqui ensinando, se aplicam a nós também. Veja, se queremos viver uma nova vida, temos que remover as vergonhas do passado. Se queremos experimentar uma novidade de vida, uma terra nova, uma bênção nova, nós também temos que remover as impurezas do passado. A cerimônia de circuncisão em Gilgal tinha como princípio esta purificação, esta remoção de impureza. E veja, isso era algo muito importante, porque a fama de Israel já estava se espalhando. O texto diz aqui no versículo 1 que quando os reis dos amorreus, os reis dos cananeus, ouviram falar que o milagre aconteceu, que o Rio Jordão abriu e que aquele povo, aquela multidão atravessou, o que a Bíblia diz no verso 1? Diz que eles se derreteram, o coração deles se derreteram, eles não tiveram mais ânimo, tiveram medo dos filhos de Israel. Veja, mesmo sendo menores, menos preparados, menos armados, Deus estava com eles. E o fato de Deus estar com eles, o milagre aconteceu, os reis daqueles povos ficaram derretidos, tiveram medo, ficaram assombrados. Irmãos, os mesmos princípios acontecem conosco, que estamos agora em Cristo. Aquilo que aconteceu na nossa vida é um milagre, você foi salvo. Você foi tirado das trevas para a luz. Isso é um milagre. Isso provoca assombro nas pessoas que percebem essa mudança na nossa vida. É como que as luzes estão avançando e as trevas estão recuando. Você foi tirado do reino das trevas para viver no reino da luz do Senhor. Então isso é uma mudança radical e isso causa sempre um impacto, como causou impacto essa chegada de Israel à terra de Canaã através desse milagre maravilhoso que o Senhor fez na vida daquele povo. Então, quando a gente caminha na vitória, quando a gente caminha para uma nova vida, para uma bênção, a gente sabe e a gente percebe que é necessário a purificação, que é este ritual imposto por Deus antes de qualquer pedaço daquela terra fosse tomado. Primeiro, vocês precisam se purificar. E assim esse princípio se aplica a nós. Você que foi salvo por Jesus, você que foi transformado, retirado das trevas para a sua luz, agora
eu e você precisamos de purificação para conquistar tudo aquilo para o qual o Senhor nos conquistou. Isso deve ser aplicado à nossa vida. Há um inimigo das nossas almas que será oposição. O povo de Israel iria tomar a terra, mas a terra não seria entregue de bandeja, como se diz. Era preciso lutar por ela. E a luta, ela é árdua. O inimigo não cansa. Vai fazer tudo que estiver ao seu alcance para manter as suas posses. Sabe qual era a posse do inimigo? Eu e você. Nós pertencíamos a ele. E ele não quer nos perder. Então ele luta para não perder ninguém. Mas nós, por outro lado, temos que fazer uma aliança com Deus, firmar essa aliança e deixar que haja essa purificação, esse Gilgal na nossa vida, essa remoção da vergonha do passado para que a gente viva uma nova vida. E foi por isso que Deus, então, ordenou a Josué no versículo 2. Disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra e torna a circuncidar os filhos de Israel. Essa incircuncisão seria uma afronta, seria um pecado, seria um impedimento para que Deus tivesse com eles uma aliança e promovesse ali uma limpeza naquelas vidas, naquele povo, uma remoção da vergonha para que Deus pudesse de fato reinar em cada vida. Então, era necessário que isso acontecesse. Veja, o apóstolo Paulo nos diz em Colossenses, abra aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 2, do versículo 11 ao versículo 15. Olha só. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Você entendeu o que Paulo disse aqui? Ele faz uma nítida comparação entre a circuncisão e o batismo, entre as razões da circuncisão e as razões do batismo, os símbolos da circuncisão e os símbolos do batismo, dizendo claramente aqui que a gente estava morto, estava prisioneiro, estava longe de Deus, mas fomos aproximados por Jesus para viver uma nova vida, e por isso sim o batismo como um símbolo de aliança, para não vivermos mais nesta incircuncisão, que é como um afastamento de Deus, que é como uma vida longe dos princípios e ainda atrelada às coisas do passado. Então o símbolo de Gilgal, nesse texto aqui de Josué, é exatamente esse que Deus propõe para nós. Então, dito isto, nós precisamos agora olhar para essa verdade e olhar para a nossa própria vida. Deus tem conquistas para nós. Você crê nisso? Canaã está diante de nós. Uma nova vida já nos foi dada, mas Deus tem mais para você. Como eu disse aqui várias vezes, se tudo que Deus quisesse fosse apenas salvar, a gente poderia morrer no dia da nossa conversão, né? Porque salvou, foi tirado das trevas para a luz, saiu do reino das trevas para o reino da luz, morre, pronto, vai para o céu, acabou. É uma boa isso. Mas não foi isso que aconteceu com a maioria de nós. Permanecemos aqui. E por quê? Porque Deus tem propósitos ainda para nós. Para sermos instrumentos seus, para sermos usados pelo Senhor, e porque Deus ainda quer fazer algumas coisas em nós
e através de nós. Então, esse princípio de Gilgal se aplica. É hora, é tempo de purificação. Nós estamos aí na época do carnaval e o que menos se fala é de purificação, não é verdade? Mas para nós isso não existe. Para nós todo dia é dia de purificação. E por que a purificação? Porque o opróbrio, a vergonha do Egito, a vergonha da prisão, da escravidão, não pode mais se apresentar na nossa vida. A Bíblia diz: se Cristo te libertar, verdadeiramente você é livre. Paulo diz: não se submeta de novo ao jugo de escravidão. Ora, se você foi livre, foi liberto, por que você vai de novo se deixar acorrentar? É incoerente isso. Você que é livre não valoriza a sua liberdade? Vai deixar de novo alguém te aprisionar, te acorrentar? E esse alguém é Satanás, que diariamente tenta contra nós, luta contra nós, tenta nos enredar de tudo que é jeito. Então, aonde entra Gilgal na nossa vida? Aonde entra a remoção do opróbrio, a aliança com Deus? Entra no sentido de que eu preciso olhar para mim mesmo e procurar em mim, e isso agora é uma tarefa de cada um, porque somos diferentes neste particular. Cada um de nós tem os seus problemas, suas carências, suas debilidades, suas fraquezas. Mas Gilgal é para todos nós. O princípio de Deus é para todos nós. Antes de você conquistar alguma coisa, você precisa ser limpo. Antes de você vencer batalhas, a vergonha tem que ser retirada da nossa vida. Então, a lição que fica diante da verdade desse texto é que eu proponho que cada um de nós agora olhe para si mesmo e pergunte: aonde está o opróbrio na minha vida? Aonde está a vergonha na minha vida? E eu preciso que essa vergonha seja extirpada como numa circuncisão, aonde um pedaço de carne era removido. E eu preciso que agora, simbolicamente, seja removido de mim também a vergonha. E aí, amados, cada um de nós tem que pensar em si mesmo. Eu posso dar alguns exemplos de opróbrio, de vergonha, que precisam sair apenas para refrescar nossa mente. Será incredulidade? Será algum tipo de falta de fé, como aqueles 10 que voltaram infamando a terra? Será murmuração, como era a realidade daquele povo que, mesmo sustentado por Deus, com maná no deserto, reclamava, murmurava, porque não tinha outras coisas mais gostosas para comer? Será que é a murmuração, o meu opróbrio, a minha vergonha? Um coração descontente que está sempre pronto a criticar, a falar mal? Será que é o peso de algum pecado não confessado? Porque o problema do pecado não é tão somente o pecado, mas é o fato dele não ser confessado. E a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre, a Bíblia diz, jamais prospera. Então, será que o meu opróbrio é um pecado não confessado? Será que a minha vergonha é um problema de reconciliação, é um problema de relacionamento com as pessoas? Veja, são fraquezas que precisam ser removidas. A Bíblia diz até que antes de eu trazer uma oferta ao Senhor, eu preciso me reconciliar com aquele com quem tenho algum problema. Não sou digno nem de ofertar algo a Deus se no meu coração ainda tem uma mágoa, ainda tem um rancor, ainda tem um problema não tratado. Então eu preciso olhar para isso. Será que é necessário uma circuncisão nessa área? Será que é necessário Gilgal nesse coração que não se deixa ter paz com os outros, que está sempre vivendo e enrolado em algum tipo de encrenca, alguma desobediência que não é confessada, como já foi dito aqui? Será que é algum acordo com o erro,
algum erro que a gente vai deixando passar, vai deixando para tratar depois e não trata, e isso acaba se tornando um hábito na nossa vida. Veja, queridos, como já foi dito aqui, não há aqui ninguém que não peque. Só que a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Há uma diferença entre o pecado e a sua prática, entre o pecado ocasional, acidental, e aquele que é praticado, que é viciante, que é recorrente. Então é disso que Deus está falando. Gilgal precisa acontecer também na nossa vida, porque sem isso não haveria vitória. Não foi à toa que Deus disse, olha, para tudo, passaram o Jordão, maravilha, agora para tudo, antes de lutar uma guerra, antes de enfrentar um inimigo, vai circuncidar todo mundo, porque eu quero remover de vocês a vergonha do Egito. Se a vergonha do Egito não for removida, não tem como a gente ganhar nenhuma batalha. É esse sentido que nós temos que colocar no coração. É esse princípio que vale para nós hoje. Você não precisa circuncidar nem você, nem seus filhos. Você não é judeu. Mas você precisa entender o princípio ensinado por Deus. Sem essa limpeza, sem essa remoção da vergonha do Egito, não haverá vitória, não haverá conquista. Se ainda há rebelião, se ainda há ingratidão, Deus não vai te dar vitória. Isso é coisa do passado, isso é coisa da escravidão, isso precisa ser removido. E Deus está falando conosco, para que individualmente, cada um de nós olhe para si mesmo e procure o que precisa ser removido. Eu tenho certeza que se todos nós fizermos este exercício, nós vamos sair daqui essa manhã com algumas coisas para cortar na carne, com algumas coisas para remover na nossa vida. Algumas coisas que talvez estejam impedindo a vitória, impedindo a conquista, porque precisam ser removidas. Gilgal precisa acontecer, como Deus está dizendo aqui. Mas eu tenho duas opções. Eu reconheço e trato, ou eu ignoro e finjo que não é comigo, e não percebo que há algo para ser feito. E essa foi, por exemplo, a atitude de Adão lá no início. Foi a atitude de Caim lá no início. Qual é a atitude de Adão e de Caim? É dar uma desculpa para o seu erro. Quando Deus confronta Adão, Adão, cadê você? Ele fala, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. O problema é ela, o problema é o Senhor, não sou eu não, eu sou inocente. Eu erro porque os outros me levam a cometer erros. A culpa é dos outros que me induzem ao erro. E assim Caim também, ao matar Abel, né? É desculpa que a gente dá, e não solução, e não conserto. Então a desculpa não vai adiantar. O que adianta é confessar e deixar, é o que diz a Bíblia. O que adianta é cortar na própria carne, porque ninguém vai avançar sem Gilgal. O que Deus quer que a gente entenda hoje é que a nossa vida é um processo constante de limpeza, irmãos, de purificação, de cortes, que precisam ser feitos. Toda boa árvore, toda planta, para crescer mais, precisa ser aparada. Você já leu o texto lá em João 15, em que Jesus nos compara a ramos de uma videira? Ele diz, olha, o que dá fruto, Deus limpa, para que dê mais fruto ainda. E o que é esse processo de limpeza? É Gilgal. São coisas que precisam ser cortadas na carne para que a gente cresça, para que a gente conquiste, para que a gente avance. Não haveria avanço sem Gilgal. Então, olha para dentro de você. Você feriu alguém? Você precisa consertar. Você ofendeu? Você precisa reparar. Você roubou? Você precisa devolver. Você enganou? Você precisa falar a verdade. Você deve, você tem que pagar. São coisas básicas e simples. Há uma impureza? Remova.
Há uma falha, conserte. Você criou um problema, agora seja parte da solução. Isso é reparação, isso é conserto. Não é só esquecer e virar a página, mas é fazer alguma coisa. E é interessante que o texto diz no verso 3, então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Aqui está o nome de um monte, de uma colina, para onde Josué foi realizar esta cerimônia, esta circuncisão coletiva. Há um monte a ser subido. E isso talvez também seja simbólico para nós. Porque se a gente subir esse monte, e aí sem levar em conta aqueles que mistificam, né? Tem gente que acha que a oração só funciona se for no monte. Já viu gente assim, né? Tem uns crentes assim, não, tem que orar no monte, porque orar no monte é melhor do que na cama, é melhor do que na sala. Parece que tem mais poder. É uma balela, isso é uma superstição como outra qualquer. Não é o lugar. Mas o monte aqui é simbólico, porque subir um monte requer esforço. Toda subida requer esforço, né, irmãos? Então, Gilgal também requer esforço. Cortar na carne requer esforço. Subir um monte é se aproximar mais do alto. E isso tudo precisa ser feito. Subir um monte para que Deus faça essa obra em nossas vidas. Porque a lição do texto está também no verso 9. Disse mais o Senhor a Josué. Presta atenção. Hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito. Quem está falando? Deus. Quem circuncidou os filhos de Israel? Josué. Com as facas de pedra, ele foi lá e circuncidou. Quem se deixou circuncidar? As pessoas, os homens que foram lá e se submeteram. Mas quem de fato operou a mudança? Deus. Ele disse hoje, eu revolvi de vocês a vergonha. As ações são humanas, mas a obra é de Deus. Ele diz, eu purifico você. A minha função é me deixar purificar, é me submeter ao tratamento. Mas quem faz? Quem faz é Deus. Eu revolvi de vocês o opróbrio, a vergonha. Eu tiro a vergonha. Você se deixa fazer. Você se deixa circuncidar, mas quem resolve é o Senhor. E esse, irmãos, é o mesmo caminho que Deus tem para nós. Para que a gente avance, para que a gente conquiste. É tão bom, né? E as pessoas às vezes gostam tanto que os pastores falem, avance, conquiste, é seu, toma, vai que é tua, Tafarel, né? Aquelas coisas, né? Autoajuda, né? Estímulo, você vai vencer, você é cabeça, você é mais que vencedor, fica todo mundo animado. Só que a Bíblia diz, antes de vencer, Gilgal. E de Gilgal ninguém quer falar. E de consertar erro, ninguém quer falar. E de tratar pecado, ninguém quer tocar nesse assunto. Mas é o que a Bíblia diz. Você quer vencer, você quer avançar, mas para avançar tem que cortar alguma coisa. Para vencer, tem que tirar alguma coisa. Para vencer, tem que perder alguma coisa. Né? No reino de Deus, a lógica é diferente. Os últimos são os primeiros são os últimos. Quer ganhar, aprenda a perder, foi o que disse Jesus. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Então é tudo ao contrário no reino de Deus. Então, se a gente quer vitória, a gente tem que aprender a perder. E eu deixo para você um último texto em Isaías, no capítulo 35, no versículo número 8, na qual o Senhor nos dá o mesmo princípio e deixa essa lição final para nós. Isaías 35, versículo 8 diz, e ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Há um caminho para nós. Sabe qual é o caminho? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer caminhar? Caminhe nele. E a Bíblia diz que esse caminho, já dizia Isaías tantos anos antes, é o caminho santo. O caminho santo é o caminho da correção de erros, de melhorar a cada dia, de aprender com os erros,
de cortar uma coisa aqui, outra ali, de melhorar a vida, não se conformar com o mal e se aperfeiçoar a cada dia. Esse é o caminho santo, é o caminho de Jesus para cada um de nós. Você crê nisso? Então caminhe por ele. Vamos orar? Pai amado, tua palavra nos traz verdades profundas que mexem com a gente, Pai, que nos levam a uma decisão, que nos levam a um confronto. E Gilgal é confronto, Gilgal é corte, é decisão, é remoção de coisas que precisam ser removidas, porque não podem ocupar espaço em nossa vida. Porque o Senhor tem vitória para nós, o Senhor tem conquista para nós. Mas antes da vitória, antes do avanço, algo precisa ser retirado. E eu te peço agora por mim e por cada um dos teus filhos, que o Espírito Santo traga ao nosso coração aquilo que precisa ser removido esta manhã. Que o Espírito Santo traga ao nosso coração aquilo que precisa ser cortado, extirpado da nossa vida, porque não faz parte da vida nova. É do passado, é do Egito, é da vergonha do opróbrio. Isso não pode permanecer em nós. Pai Santo, fala conosco essa manhã. Espírito Santo, traz à nossa mente, ao nosso coração, aos nossos olhos, claramente o que precisa ser removido da nossa vida. O hábito, o mau costume, o mal feito, aquilo que fizemos que precisamos consertar. Traz à nossa mente, Senhor, em nome de Jesus eu te peço. Mostra claramente, Gilgal, aonde devemos cortar, para que possamos avançar, para que nada mais possa nos prender, nos aprisionar. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém.